Olá, professores. Eu sou a Tatiane, técnica da IFAP, sou da equipe de Ciências da Natureza e Matemática. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou morena, cabelos curtos pretos, estou utilizando óculos, estou usando brincos, a minha camiseta é de listras azuis. Hoje estou acompanhada da Vivian. Olá, Vivian. Olá, professores. Eu sou a Vivian, sou formadora da IFAP na área de linguagens. Minha autodescrição: eu sou loira, tenho a pele branca, cabelos castanhos, estou usando uma camiseta preta, uma camisa preta. Então, hoje, a nossa primeira formação sobre a unidade curricular. Na área das ciências naturais e linguagens. E a primeira unidade curricular é Corpo, Saúde e Linguagens. Isso, obrigada, Vivian. Então, hoje nós iremos começar, a nossa formação das unidades curriculares. Como é de praxe aqui das nossas formações, nós vamos dar 1 minuto para vocês, professores, separarem caneta, lápis, para fazerem as anotações das observações de hoje. 1 minuto, por favor. Voltamos. Então vamos lá, No próximo slide nós vamos apresentar a equipe, que fez parte da produção dessa pauta de hoje, que é a equipe aqui da IFAP, de Ciências da Natureza e Linguagens, e o pessoal da COPED também, que apoiou na produção dessa formação de hoje, Vivian? Sim. E os objetivos, nós vamos apresentar agora os objetivos para vocês, que é conhecer o material de apoio, a fim de subsidiar o planejamento das aulas e o uso das metodologias. Isso, no próximo slide a gente tem o percurso, quer falar, Vivian? Então, é o percurso da nossa pauta de hoje, que tem a sensibilização, a apresentação do material mapa, saiba mais e referências. Isso, então já fizemos o passo a passo mesmo dos nossos encontros aqui no Centro de Mídias, Então, para iniciar, essa nossa formação, desde o ano passado, nós já temos algumas movimentações informando da implementação do novo currículo, dos itinerários formativos aqui para a 2ª série do ensino médio. Então, alguns termos nós estamos nos familiarizando, a estrutura, os materiais, a organização, Então, para darmos início a essa flexibilização do currículo, esse aprofundamento que vai acontecer esse ano na 2ª série, nós vamos iniciar com a primeira pergunta, que vocês, professores, podem anotar aí no diário de bordo, que é uma pergunta inicial, para começarmos a observar esse material aí, Então, a questão inicial seria: qual a importância da abordagem desse aprofundamento na escola? Então, aí, professores, anotem essa pergunta no comecinho para a gente revisitar lá no final, para ver qual é a perspectiva dele no final desse processo de apresentação. Começando pela sensibilização, Isso. Nós vamos destacar alguns pontos para vocês que são importantes na aplicação desses aprofundamentos. Então, conscientizar acerca da temática, propor ações na comunidade escolar, formar um estudante mais crítico, saber lidar em situações problemas, promover a criatividade, desenvolver a competência socioemocional. E aí, com essas, nós vamos fazer essas representações e os conceitos fisiológicos, físicos e químicos em torno do corpo, tá? Analisando como ele se modificou ao longo da década das gerações históricas, da evolução histórica, e por meio da influência de científicos e tecnológicos.
desse componente curricular nosso, né? Sim. De linguagens e ciências da natureza. Então, Sim. o mapa da segunda série do ensino médio visa essa questão de observar o corpo, a análise, a pesquisa, né? E é bem interessante quando a gente começa a observar esses pontos lá no material. E o que é esse material? É um mapa. O mapa ali é uma sigla aí, né, de material de apoio de planejamento, né, do professor, para o professor, né, esse material aí. No caso aqui de Ciências da Natureza e Linguagem, a unidade curricular 1, ela é Corpo, Saúde e Linguagens, que é essa capa que está aparecendo aí para vocês, professores, né? Então, lá em Ciências da Natureza e suas tecnologias e linguagens, o título do material é esse aí, Corpo, Saúde e Linguagens. O que é importante aí nesse material é que ele já está disponível lá no Currículo Paulista, né, no site, no item de materiais. Algumas escolas já estão recebendo esses materiais também. E ali você vai encontrar todas as atividades, né, desde do material, as atividades, os componentes, os objetivos, as habilidades específicas, os eixos estruturantes e as sugestões, né? Tanto de avaliação, metodologia, tudo nesse material, né, Vivian? Sim. Só complementando, que significa material de apoio e planejamento e práticas do aprofundamento. Isso. Para ficar é um nome grande. Registrado, sim. Então, essa é a capinha, né? Então, na próxima, nós vamos apresentar a apresentação do mapa. Nesse item, é onde aparece ali explicando o que é o conteúdo, o que o professor vai observar, o que os alunos vão desenvolver, né, durante as aulas previstas para essa primeira unidade curricular, né, para esse componente aí de Ciência da Natureza e Linguagens. O destaque que a gente pode falar sobre esse material é que aí ele já começa a falar sobre as metodologias ativas, as propostas desse componente curricular, o formato da sensibilização, do desenvolvimento e da sistematização, né? Então, lá na introdução ele já tem essas informações e sempre destacando que essas atividades têm e estão de acordo com o currículo paulista, que é o currículo em ação, né? Então, a gente usa os dois aí para indicar que é o mesmo material de apoio. Então, esse material ele fala desde o desenvolvimento integral, a ampliação e aprofundamento das habilidades, sempre usando lá a formação geral básica, o desenvolvimento de habilidades integradas, a contextualização dos processos, os processos de ensino e aprendizagem complexos, né, que exigem saberes diferentes, a adoção de metodologias ativas, né, então faz parte do processo, a avaliação, né, processual e formativa também faz parte desse material, né, desse primeiro item que está descrito para vocês, e considera também a diversidade das juventudes, né, das diversas realidades que nós temos aí na escola, né, Vivian? Sim, isso mesmo. Quer ir para o próximo slide, para falar um pouco da apresentação da unidade curricular? Então, a apresentação da unidade curricular, nós temos aqui descritos componentes que servirão da temática deste semestre, para o segundo ano do ensino médio, né? Lembrando que é para o ensino médio. Os temas estão relacionados na análise de produção de práticas culturais e a partir da mobilização de recursos expressivos das diferentes linguagens e do conhecimentos de ciências da natureza, que são discutidos em integração nas áreas. Então, todas as áreas devem se conversar neste momento, né? Lembrando sempre isso, porque é uma premissa do mapa também. Sim. Quer ir Vamos para o continuar? próximo? Sim. Pode ir para o próximo, por favor. Aí, para essa unidade curricular 1, os eixos estruturantes norteiam as metodologias a serem propostas nas aulas. Por exemplo, como está descrito ali, análise dos movimentos, campos artísticos, culturais e esportivos. Temos as metodologias ativas e os eixos estruturantes desse componente investigação científica e processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Isso, esses são os 4 eixos aí, né, estruturantes dos itinerários formativos. Por que a Vivian comentou isso? Porque lá no quadro integrador, que está no próximo slide, ele comenta muito disso, né? Então, nós temos uma atividade prevista ali, nessa unidade curricular que está em cinza, né? Então, essa atividade que é desenvolvida
no destaque, ela aparece para todas as áreas de conhecimento, para todos os componentes curriculares, né? Então, vai pedir para o componente de linguagens, para o de ciências da natureza e matemática. Então, toda atividade que você, professor, nesse quadro integrador, que for desenvolver aqui da unidade curricular de ciências da natureza e linguagens, ele vai ser desenvolvido também e aproveitado nas outras áreas. Por isso que a Vivian comentou que os professores têm que se organizar, verificar quais atividades que vão fazer para não fugir muito daquilo, porque se fugir, o professor, quando ele for solicitar lá na aula dele, o aluno não vai ter. Então, por isso que tem que ter essa conversa entre os professores. E sempre observar que esse quadro integrador, ele é observado tanto na vertical quanto na horizontal. Então, a atividade que você propor para os componentes, ela não pode fugir daquilo que está proposto, senão é aquilo que eu comentei, né? O professor vai solicitar lá a pesquisa que o aluno precisa lá para linguagens, mas nós aqui de linguagens e ciências da natureza não desenvolvemos, então isso pode prejudicar aí na hora de desenvolver essas atividades, né? Na estrutura do mapa, ele apresenta sugestões de metodologias que são importantes para o desenvolvimento das habilidades procedimentais, tá? Portanto, professor, você tem autonomia para seguir totalmente o mapa, como também fazer algumas adaptações que melhor te convém, né? Que se adequem à sua realidade escolar, né? Que nós sabemos que existem várias realidades, né? Sim. Então, cada um vai se adequar à sua realidade. Mas é fundamental articular isso com as outras áreas também, os outros componentes da unidade curricular, tá? Sim. Quando a Vivian comenta de ter essa autonomia, por exemplo, no próprio material ele indica um vídeo. Se na escola não tiver o vídeo, peça para os alunos, gente, vamos assistir no celular, quem tem celular, entendeu? Então, ter essa dinâmica também em sala de aula, né? Então, é importante ter esse dinamismo também, né? No próximo slide, a gente também tem mais um item, né, desse componente de linguagens e ciências da natureza, que é o componente 1, né, que é expressões artísticas, corpo em movimento. Então, nesse slide, a gente está querendo destacar o que? O nome do componente, a quantidade, a duração das aulas, né? Nesse item aparece aí quantas aulas são previstas para esse componente curricular, desculpa. Temos algumas informações do que vai ser observado nesse componente, um geral, né, umas informações gerais. No próximo slide, por favor. Aqui é a unidade curricular, que é o corpo, saúde e movimento, linguagens, tá? Nós vamos destacar as competências e habilidades geral básica, tá? E também tem os eixos estruturantes. Então, se vocês podem observar, tem nos dois quadrinhos existem habilidades e competências que nós vamos utilizar. Nos eixos estruturantes vão aparecer investigação científica, processos criativos, intervenção e mediação sociocultural e empreendedorismo. Eles vão estar representados por imagens de lupa, lâmpada, avião e balão de diálogo. Isso. Eu até esqueci de comentar, né, naquele item do caderno, né, falando sobre o componente. Ali eles vão falar sobre o que é previsto para ali. Então, eles comentam sobre uma forma coletiva de como colaborar na produção de um teatro, dança e circo. Então, essa vai ser a primeira abordagem desse componente, né? Então, vocês vão ver professores lá, materiais de suporte, como que o aluno pode promover essa questão criativa, ferramentas, procedimentos para reconhecer, né, e analisar e produzir essas performances artísticas, né? Essa é a nomenclatura, né, para esses 3 itens, né? Continuando aí, né, o que a Vivian comentou sobre como que aparecem, né, após a apresentação das habilidades e das competências, né, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a sistematização. Cada imagem que aparece aí vem detalhando como que o professor pode desenvolver as aulas, né? Então, por exemplo, na introdução aparecem 2 imagens, que é a lupinha e o balãozinho. A lupinha quer dizer que é a investigação, né? A investigação científica. O balãozinho com os 3 pontinhos é a questão da mediação, né? Nem todas as etapas aí, no caso da introdução, sistematização, desenvolvimento e sistematização, vão aparecer sempre os 4 eixos dos itinerários,
né? Mas eles vão estar em destaque aí em alguma dessas etapas, tá? Então, por isso que é importante o professor ter essa questão de ver quantas aulas são, né? Então, por exemplo, na introdução desse material, aparecem 2 aulas, né? Na de desenvolvimento, aparecem 4 aulas, e assim por diante, né? Então, tem que sempre ter essa questão de cronograma. Na introdução, né, comentando um pouco sobre a introdução, nós temos um material ali que fala, né, como que o professor pode começar a falar sobre a temática, né? Então, em uma roda de conversa, com perguntas disparadoras, então há esse processo aí, né? No desenvolvimento, onde vão ter aquelas pesquisas, né, que os alunos vão trazer, que vão ser feitas em sala de aula, é ali que o professor pode desenvolver as metodologias ativas, né? E na sistematização, que é onde vão ter outras informações aí, de mapas mentais, como que mapa mental não, desculpa, esqueci o nome. Os mapas, né? Sim. Do que eles pesquisaram ali. Né? No próximo slide, né, Vi? No próximo slide, vão aparecer caixinhas para vocês, para poder estar auxiliando nas atividades, né? Então, tem uma caixinha de olho na integração, saiba mais, avaliação, tudo isso trazendo sugestões que podem fazer parte do seu planejamento, professor. E vai auxiliar no planejamento das aulas iniciais, as trocas entre os pares, e nesse processo é de suma importância que ele pode rever as estratégias a serem utilizadas. Sim, sim. A questão da avaliação que a gente pode comentar, né, Vivi, é que na avaliação, às vezes, ele não vai estar nesse campo aí em azul, né? Ai, falei, né? Ele pode aparecer como no próprio desenvolvimento ali, né, da atividade, né? Então, ali pode estar escrito, nesse momento, professor, a avaliação pode ser observada, entendeu? Então, lá no próprio item do desenvolvimento pode aparecer não só no boxes, né, que eles falam, né? Uma coisa que eu não comentei é que, assim, esse material é só para os professores, são feitos para vocês, e vocês conseguem também acesso, além do site da EFAP, vocês conseguem também pela intranet, tá? Aí vocês entram com o Coped, lá tem tem o item, né? Tem um item que tem saiba mais, né, currículo, e aí dentro do currículo tem os mapas. Isso. Aí vocês podem baixar, tá? Para poder estar auxiliando vocês também. Uhum. Pode continuar? Podemos. E sempre dando os recados, né? Que é importante mesmo, porque até para localizar esse material lá no Currículo Paulista também tem como acessar, né? Dando continuidade, então, nós vamos destacar, né, quais são os componentes que vão aparecer nessa temática de linguagens e ciências da natureza, né? Próximo slide, obrigada. Então, no componente 1 vão ser expressões artísticas, o corpo. É ali que vai ter o teatro, né? Sim. Teatro, qualquer outro, circo e dança. A gente já estamos começando a produzir já até para dar mais esse apoio, né? Esse auxílio para os professores também. No componente 2, fisiologia do movimento. No componente 3, conservação do movimento. No componente 4, construção de personagens. Componente 5, equilíbrio em movimento. Algumas, né, acho que a gente até esqueceu de destacar, né, vai estar sempre informando qual que é a área que pode, né, desenvolver aquele componente, né, Vivi? Isso, para estar trabalhando junto. Isso. Então, pensando nessas estratégias e nas etapas, nós fizemos uma reflexão, uma sugestão de reflexão para vocês, quais os itens podemos pensar no momento de planejar a aula, tá? E como essa aula não é ao vivo, sim, não, é né, só pra nós gente conversar. já temos as respostas, assim, algumas coisas que vocês podem estarem pensando, né? Então, assim, quais são o que eu posso pensar? Qual material de apoio que eu posso usar? Os agrupamentos dos estudantes, quais as outras metodologias que eu posso estar usando, né? Isso são tudo perguntas importantes para vocês terem, para auxiliar vocês no planejamento da aula de vocês. Sim, porque muitas, né, Vivian, na hora que você, professor, observa lá o material, tem lá 4 aulas para introdução. Então, eu tenho que pensar nessas 4 aulas. Como é que eu posso promover essa introdução naquela temática, no desenvolvimento, 2 aulas e assim por diante. Então, por isso que é importante isso essa reflexão que a gente está fazendo, né? Se puder voltar no slide, por favor, das sugestões, né, do planejamento das aulas. Isso, pode pôr a pergunta, por favor.
quais itens podemos pensar no momento de planejar as aulas. Então, todo o processo do plano é importante aí para desenvolver essas aulas previstas aí no material, né? Isso, pensando nisso, você consegue estruturar uma aula, né? Isso. Pensando seguindo o mapa, não esquecendo de contemplar as habilidades, mas com essa pergunta já dá um norte para você, como que você pode desenvolver, né, essas aulas em sala de aula. Aí foi aquilo que no próximo slide, por favor, a gente pode comentar um pouquinho mais, né? O planejamento das aulas, planejar, né? Ver o tempo, quais materiais usar, né, Vivi? Você tem mais alguma sugestão, assim, de que tem que pensar, assim, na hora de planejar? Material, né? Sim, material, o que eu posso usar? Conforme o meu público, né, eu vou pensar no material. Porque não adianta nós informarmos aqui uma receita e lá o meu público é totalmente diferente. Então, Sim. eu vou fazer... E cada sala também é diferente, né? Sim. Uma sala não é igual à outra. Então, a estratégia que eu usei para uma sala pode ser que na outra não funcione. Sim. Então, a gente tem que sempre pensar, planejando as aulas, aula a aula... dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é mais eficiente. Sim, sim. Outro ponto também é a utilização das tecnologias, né? Então, o próprio celular do aluno ali na aula, o próprio material que tem, né? Retroprojetor, o livro, né? Para poder pesquisar sobre as fisiologias, que aparece bastante nesse componente. Que mais? Os livros, né? A literatura aí também é importante, até mesmo no primeiro unidade curricular ele pede, né? Para poder fazer essa movimentação com os alunos. Eu acho que também, acho não, né? Importante também, né, é ter os combinados com esses estudantes também, que é importante, né? Então, na primeira aula, passar o cronograma para esses alunos, falar para eles, olha, na próxima aula vocês têm que participar com a pesquisa, com algum texto que possa ser utilizado, né? Então, outro ponto também importante que faz parte das metodologias, né, são esses combinados com os estudantes. Né? E no próprio mapa tem várias sugestões de links, de vídeos para poder... Agora, se você não quiser conhecer um outro que para a sua realidade vai ser mais eficaz, também pode usar. São sugestões para você estar utilizando o material. Outro ponto também que a gente pode destacar também, né, nessa questão de sugestões de itens, é o que a gente propôs no comecinho, que é o diário de bordo, né? Então, o diário de bordo, tanto para você, professor, quanto para o aluno, é importante, porque é lá que nós vamos ter as orientações de como que o aluno está desenvolvendo a pesquisa, as sugestões, o que foi acordado, né? Então, sempre ter o diário de bordo em mãos para utilizar aí nas aulas dos itinerários formativos, né? Então, em conjunto com as metodologias, né? Por que das metodologias? Porque é nelas que você, professor, vai desenvolver as aulas, né? A questão do aluno, ver como que ele está desenvolvendo aquela temática do dia e observar também até mesmo o último item, né? A questão da avaliação. A avaliação é importante também nesse processo, né? Já que lá no comecinho a gente fala que é uma avaliação formativa, então tudo que o aluno vai desenvolvendo ali no processo, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, né? No que é proposto para esse componente curricular, né? E a avaliação pode ser feita diariamente, sim, né? Que auxilia muito no feedback se está funcionando ou não o que vocês estão passando. Sim. Então, sempre pensar em avaliações diferenciadas, não sempre a metodologia, para poder também estar incentivando os alunos a estar pesquisando, a estar interagindo, né? Então, a avaliação diária eu acho que é bem bacana para poder ter esse retorno mais fácil para o professor, né? E engajar também o estudante, né? Que ele vê que ele está vendo que o processo que ele está passando ali na aula vai ter esse retorno para ele depois, né? Eu queria comentar também que essa questão do mapa, né? Voltando para a questão do mapa, que é o que a gente está fazendo hoje, apresentando esse material que é de apoio para o professor, é que no material tem alguns destaques, né? Por exemplo, de como fazer as perguntas iniciais para os alunos, né? E ele sempre indica que o professor sempre mantém essa roda de conversa com o aluno, né? Fazer esses levantamentos prévios, de como que o aluno entende da temática, de como que vai desenvolver isso tudo durante as aulas, né? Outro ponto importante também que a gente pode destacar desse material é que ele
ele tem bastante informação na questão de investigação científica, né? Lá no desenvolvimento, vocês vão ver que, dependendo da metodologia, dá até para fazer uma rotação por estação, né, Vivian? Fazer uma pesquisa na sala de informática, usar os ambientes diferenciados da escola. Então, é uma das coisas que aparecem nesse material de linguagens e ciências da natureza. Vou até citar o que a gente estava lendo, né, quando a gente estava produzindo, que a próxima formação, dando mais ou menos um spoiler, né, é que há vídeos, né, de introdução. E nesses vídeos os alunos eles vão sentar, conversar e vai ter um momento que eles vão ter que reproduzir. Então vai ser essa unidade curricular vai ter esse diferencial, né, entre as áreas de ciências da natureza. E assim, na primeira proposta eu não estava vendo muito assim, onde que vai aparecer ciências da natureza? É na parte do quadro integrador, porque vai ter uma pesquisa lá, né, que o aluno vai fazer a investigação do corpo junto com as linguagens, né, utilizando lá a dança, o teatro, né, e o circo. Ele vai perceber que o que ele pesquisar ali pode aparecer lá em ciências da natureza, pode aparecer lá no componente de linguagens, pode aparecer no de ciências da natureza e matemática. Então, por isso que é interessante você, professor, sentar, né, com os outros componentes, né, até mesmo para ter esse dinamismo na hora de desenvolver as atividades. Sim, né? Que aí fica uma atividade complementando a outra, né? Não fica... são diferentes, cada um faz a sua atividade e o aluno, né, que fique ali, não jogado, mas assim, que ele fique disperso, ele vai ver que uma atividade completou a outra. Sim. Fala, nossa, acabei de ver isso, né, na aula da outra professora e agora aparece aqui aqui também. Então, assim, para ter essa conexão, né? Sim, sim. Acho que é isso, né, Vivian, referente o que o professor tem que pensar para planejar, né? Então, só retomando, se puder voltar, por favor, né? Então, o professor tem que pensar no planejamento das aulas, né? No outro slide, por favor. Antes. Isso. Então, tem que planejar o planejamento das aulas, né? Com datas, avaliações, como que o aluno vai retornar essa atividade para o professor, período de pesquisa. Então, é nesse planejamento com os cronogramas, com as datas, é que o professor vai ter esse fechamento com o aluno. A utilização das tecnologias, né, que é importante, né, nesse processo, não só computador, mas pode ser um livro, um texto, né, de apoio para esses estudantes. As metodologias que podem ser utilizadas, não precisa ser, vou usar só de rotação, vou usar outra metodologia ativa. Não, fica a critério de você, professor, qual utilizar, né? E sempre importante, durante a utilização dessa metodologia, auxiliar o estudante a utilizar o diário de bordo. Né? Fazer as anotações dos encontros, do que foi discutido, de dúvidas que ele vai ter. E lá, quando ele retornar na finalização da unidade curricular, ele ter esse acesso aí, e no caso, até mesmo o professor, no final, no último item, né? Avaliar esse processo que ele foi construindo aí, né? Que essa é a ideia dos itinerários formativos, de desenvolver a pesquisa, o engajamento, né, do aluno. Então, vai trabalhar tanto o cognitivo quanto o socioemocional, que foi o que a Vivian comentou, né? Nós também, né, Vivian, temos algumas sugestões, né, de como que o professor pode promover essa discussão com as outras áreas, né? No próximo slide, por favor. Que são os desdobramentos, né? Isso. Então, analise o material, o mapa, a fim de utilizar as atividades apresentadas. Diagnóstico do que o estudante precisa desenvolver na habilidade em questão, considerando os compartilhamentos de conhecimentos prévios por meio de metodologias ativas, como roda de conversas, como a Tati já falou, né? Ou qualquer outra ferramenta que permita a elaboração de indicadores sobre as reais necessidades dos estudantes. Lembrando que nós aqui, o foco sempre é o estudante. Sim, sim. Então, tudo que nós formos pensar tem que ter com foco no estudante. Buscar no repositório do Centro de Mídias as ATPCs e as aulas para o aumento do repertório no planejamento das aulas, na perspectiva de potencializar as aulas da unidade curricular, a fim de auxiliar no desenvolvimento da aprendizagem das temáticas abordadas pelo professor.
alguns temas, por exemplo, que aparecem lá no próprio material, citam, por exemplo, visualização de gráfico, por exemplo, de matemática, né? Análise linguística, interpretação, essas coisas, né? Então é importante também ter esse acompanhamento nas aulas, né? E também vai ter as aulas também dos itinerários formativos que os alunos também podem acompanhar. Então é importante ter essa junção, né? Tanto aqui do professor quanto as aulas lá também, que pode ser um apoio também na hora de promover essa unidade curricular. O outro item, né, que a gente pode destacar, por favor, é o quarto, né? Planejar e adaptar as situações de aprendizagens apresentadas nessa data por meio das atividades propostas, na perspectiva do desenvolvimento das habilidades, respeitando o tempo de aprendizagem de cada estudante e também respeitando os protocolos de segurança para as aulas presenciais. Então, aqui, o que a gente pode destacar, né, por exemplo, as propostas, né, no caso é o quê? A data, né, falar para os alunos, olha, nessa primeira aula nós temos as datas, vamos respeitar. A questão da pesquisa, olha, gente, na próxima aula, se vocês tiverem algum texto, né, algum texto, algum gibi, enfim, algum item literário que vocês acham interessante, tragam para a gente já começar a produzir essa questão voltada para o teatro, para a dança, né, e para a arte no geral aí, né. O quinto item é propor ações em conjunto com os professores da unidade curricular com ações para diversas ferramentas de avaliação. Então, quando o aluno trouxer lá na aula seguinte, é importante ver, olha, ele trouxe, então, né, vamos anotar aqui que esse aluno fez essa movimentação. É aí que começa o engajamento, né? É aí que você vê o que o aluno retorna para a gente aí, né? Aí no próximo slide, nós temos o Saiba Mais, né, Vi? Temos o Saiba Mais, que é ali onde vocês vão encontrar o material de apoio, né? A programação do Centro de Mídias, o repositório, lembrando que essa formação de hoje vai para o repositório também, né? Só procurar pela data de hoje. O site do Novo Ensino Médio, que é sempre bom o professor acessar lá para ver, né? As habilidades, até mesmo o que é proposto. Conhecer o material. E o próximo slide, por favor. Foram as referências que a gente utilizou, né? Que foi a resolução, né? O currículo paulista, né? O material, o mapa também aparece ali para vocês, professores. O documento orientador. Isso, o documento orientador. E sempre a gente indica alguns materiais híbridos também, né? No Saiba Mais. Então, ali vocês, nas referências, vocês podem acessar depois para a produção das aulas aí, né? Do itinerário formativo. Acho que a gente acabou até um pouquinho antes, né? Então, só falando mesmo, a proposta aqui era apresentar mesmo o material, né, para vocês professores, se familiarizarem até mesmo com as nomenclaturas, como que é o material, né, lá com o sumário, com as unidades curriculares, as etapas, né, de desenvolvimento das aulas. Aí no próximo encontro a gente aprofunda um pouco mais sobre essa questão das habilidades, aí, como que elas podem ser desenvolvidas nas próximas aulas. Lembrando que essa é a primeira. É a primeira. Terá mais. E vão ser umas sequências, né, de aulas para ajudar vocês. E vão estar lá, então assim, é só para vocês estarem identificando como que pode usar o mapa, o que tem para auxiliar vocês. Sim. Então tá tudo lá descrito, se vocês não tiveram ainda a oportunidade de olhar, por favor, consultem, dão uma analisada. Não é tão difícil, não é tão complicado, parece porque é novo. É novo, né? Mas tem lá as habilidades que são utilizadas na aula, tá bem explicativo, bem detalhado, várias sugestões. Então, que pode ser desenvolvidas nas aulas aí, né? Sim, não esqueçam que vocês podem fazer, tem que fazer, né? Com as outras áreas. Com as outras áreas do componente, né? É isso. Obrigada, Vivian, obrigada a todos. Obrigada, gente.